Pois bem, meus caríssimos, voltamos então à parte 2 aí da nossa aula de estabilidade. Eu parei anteriormente em dirigente sindical, tá certo? 11h12, fazer 20 minutos aqui. 11h22, 11h30, vou parar a aula. Só vou conferir se está certinho aqui, peraí. Ótimo. Vamos lá. Então eu falei sobre dirigente sindical. O dirigente sindical, ele tem a estabilidade sindical do registro da candidatura até e se eleito até um ano após o final do seu mandato. O seu mandato é de um ano, então finalizou um ano, ele tem mais um ano de estabilidade. Então, na verdade, ele fica com mais de 2 anos, porque se é do registro da candidatura, ele se elege junto com seus suplentes, posteriormente ele pode, então, ficar mais 2 anos com essa estabilidade. Então, entenderam o que passa de 2? Porque tem o começo do registro da candidatura, a eleição, e depois é que eu conto, a partir do momento que ele assume lá o mandato, terminou o mandato, mais um ano. Ele não pode ser dispensado, salvo se cometer falta grave. Esse artigo 543 da CLT fala isso aí. E aí, se ele cometer falta grave, ele não pode ser dispensado a bel prazer do empregador. O empregador, obrigatoriamente, vai ter que seguir aquela via cruz lá do inquérito para apuração de falta grave. Não sei se vocês se lembram, lembram sim, né? Tenho certeza. Quando eu fiz lá, nas aulas presenciais, eu fiz a diferença do inquérito com suspensão e do inquérito sem suspensão do contrato de trabalho. Então, obrigatoriamente, o empregador move o inquérito para apuração, suspende ou não suspende o empregado, tá certo? E aí vai apurar se houve o cometimento de falta grave. Se cometeu falta grave, se ficar comprovado, ele vai ter mantido a dispensa por justa causa. Se ao final do procedimento descobrir que ele não cometeu falta grave, ele vai ser reintegrado se a sentença estiver ainda no período da estabilidade. Se a sentença for posterior, ele vai simplesmente ser indenizado. Então, ele foi dispensado no dia 13 de abril, hoje. Então, dispensado dia 13 de abril, simplesmente a sentença saiu ano que vem. Então, ele vai ser indenizado do período que ele ficou afastado dentro da estabilidade. Então, ele tinha 6 meses, quando faltavam 7 meses para ele perder a estabilidade. Ele foi dispensado no segundo mês, ele vai ter a indenização desse período que faltava, mais até um ano após o final do mandato. Então, se ele não for reintegrado, porque já passou o período de estabilidade, só pode haver reintegração se a ação for movida no período de estabilidade, se a sentença sair antes do final da estabilidade. Se a sentença for posterior, ele vai ser indenizado, tá certo? Ele vai ser indenizado. É o que eu falo, em todas as petições iniciais seria muito bom se vocês simplesmente colocassem lá na petição inicial o pedido de liminar, com base no artigo 659 da CLT, pedindo a liminar para que seja reintegrado perigo in mora e fumaça do bom direito. E aí eu coloquei aqui, né, algumas nuances para vocês saberem os limites dessa estabilidade. Todo mundo que faz parte dos sindicatos, das federações e das confederações possuem estabilidade. Central sindical. A central sindical, por não fazer parte do organismo sindical, a central sindical ela não tem poder de fazer acordo coletivo, convenção coletiva, ela não pode ser representante dentro dos acordos, ela não pode ser representante em dissídio coletivo das partes. Então, quem faz parte da central sindical, depois vocês podem analisar lá a lei que fala sobre a central sindical, joga lá no STF, STJ, vocês vão ver lá a central sindical. Mas ela não faz parte do organismo sindical, então não vai haver estabilidade para quem foi empregado eleito para fazer parte da central sindical. Também não vai ter eleição, não vai ter estabilidade aqueles empregados que forem eleitos para a categoria econômica. Só vai haver estabilidade para aqueles que forem eleitos pela categoria profissional. Pois bem, delegado sindical, a mesma forma, o delegado, por ele não ser eleito,
né, o delegado sindical, por não ser eleito, ele vai ser indicado, né, ele não possui, ele faz parte também da administração, ele não possui estabilidade. Os delegados sindicais. Depois tem também todos aqueles que fazem parte da entidade de fiscalização do exercício profissional, OAB, CRES, RM. Essas pessoas também não possuem a estabilidade. Mais uma característica da estabilidade do dirigente sindical, a estabilidade não vai acompanhar os contratos por prazo determinado. Então, contratei você por experiência 90 dias, contratei você por um prazo de 1 ano, pelo prazo de 2 anos. Nesses casos, esses contratos não vão ser absorvidos pela estabilidade. Tá certo? Porque a pessoa sabia que o contrato dela terminaria em uma data determinada. Então, só vai existir estabilidade nos contratos por prazo indeterminado. Vou trazer uma posição jurisprudencial aqui. Eu sempre gosto de falar as notas jurisprudenciais. O que acontece? Todas as vezes que eu fizer o meu registro de dirigente sindical, o meu sindicato deve existir naquela região, certo? Essa é a regra. Então, só tem estabilidade se eu, empregado, procurar um sindicato e esse sindicato já possuir a representatividade sindical. Somente nesses casos. Se não houver o sindicato, em regra, o empregado não poderia ter essa estabilidade. Só que o TST decidiu o seguinte, olha, o sindicato ainda não se formou, mas se ele tiver sido registrado, o seu começo tiver sido registrado, já houver, por exemplo, o seu pedido, está esse pedido lá no Ministério do Trabalho sendo averiguado, o que acontece? Nesse caso, o empregado vai ter direito à estabilidade. Olha o que eu coloquei. Cabe quando o dirigente do sindicato, que ainda não foi registrado como tal no Ministério do Trabalho, né, o extinto Ministério do Trabalho e Emprego, desde o pedido de registro naquele órgão, ou a partir do início do processo de constituição do sindicato, certo? Ainda que o sindicato não seja totalmente formalizado, se já houver o seu pedido de registro no antigo Ministério do Trabalho, o que vai acontecer? Vai valer essa estabilidade, tá certo? Pois bem, mais um tipo de garantia de emprego, representante da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Para esses representantes, vocês podem ler lá o artigo 163 da CLT, a norma regulamentar 5 do Ministério do Trabalho extinto, a súmula 339 do TST e a súmula 676 do STF. Todas as empresas, gente, que tenham necessidade de uma comissão interna de prevenção de acidentes são empresas que têm trabalhos que podem acarretar um acidente de trabalho. Eu sempre falo, a FVC, vai existir uma comissão interna de prevenção? Não, porque ali não demonstra para a fiscalização do trabalho, não demonstra qualquer tipo de perigo à vida ou acidente. Eu sempre brinco em sala de aula que eles estão errados, né? Porque o aluno é a pessoa mais perigosa que existe na face da Terra. Ainda mais se for um aluno e estagiário. Aí complicou mesmo. Então, nesses casos, somente as empresas que possuírem a Comissão Interna de Prevenção de Acidente é que vai, então, possuir empregados com estabilidade. E qual que é a cereja do bolo aqui para a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes? Somente os empregados que forem eleitos por seus pares, que forem eleitos por outros empregados, é que vão possuir o direito à estabilidade. Porque a CIPA ela é formada por empregados também indicados pelo empregador. Mas esses empregados que são indicados pelo empregador, eles não possuem estabilidade, tá certo? Não possuem estabilidade, porque eles são da confiança do empregador. A estabilidade, nesse caso da CIPA, é para deixar que o empregado que foi eleito por seus pares trabalhe em prol dos seus pares. Então pense, o chamado cipeiro, né? O cipeiro chega para o seu empregador e fala, olha, nós, da Comissão Interna de Prevenção,
nós decidimos que vocês devem fornecer EPI. Cada EPI custa R$ 1.000. O que vai acontecer? Nesse caso, o empregador vai querer comprar um EPI no valor de R$ 1.000 se estiver passando por alguma dificuldade ou se não tem essa sensibilidade de cuidar do seu trabalhador como deveria, conforme as normas de saúde, higiene e segurança, ele não vai querer isso. Então vai começar a perseguir o seu empregado que foi eleito para a CIPA. Então é por isso que ele tem que ter essa estabilidade. Só que o cipeiro tem estabilidade, mas, como eu disse no início das aulas, ele não precisa de inquérito para apuração de falta grave. Ele pode ser dispensado a bel prazer do empregador. Mas lá no artigo 163 fala, né, das questões financeiras, técnico e econômicas. Essas são razões pelas quais cabe a dispensa do cipeiro. Também, se houver extinção do estabelecimento, a CIPA parou de existir. Então não tem mais necessidade de haver uma comissão que cuide lá de prevenção de acidente. Tá certo? Então, nesses casos, eu não vou ter direito à estabilidade. Tudo bem? Sequer direito à indenização, porque o estabelecimento foi extinto. Próxima garantia de emprego, também chamada aqui garantia de emprego provisória. Empregada gestante e adotante, lembrando que o STF está analisando a estabilidade para quem é adotante e possui guarda judicial. Por enquanto, quem tem esse entendimento é a doutrina e a jurisprudência, que decide a estabilidade em favor da adotante e de quem possui guarda judicial. Vocês podem ler o artigo 7º, inciso 28 da Constituição, o artigo 10, inciso 2º, letra B, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e a súmula 244 do TST. Tá certo? Tomem cuidado com a estabilidade da gestante, que é da confirmação da sua gravidez até 5 meses após o parto. A confirmação da gravidez tem que ser com laudo médico, tá certo? Não vale aquele lá exame de farmácia, lá que aparece os dois pauzinhos lá e demonstra se está grávida ou não. Tem que ser, então, um laudo médico demonstrando, inclusive, qual foi a data lá da fertilização e qual foi a data a partir da qual a empregada começou, então, a ter o seu direito à estabilidade. Olha só, uma decisão recente do TST, a mulher, ela comunicou a sua demissão e 4 meses após o comunicado da sua demissão, ela descobriu que estava grávida. O TST entendeu que ela tinha direito a ser reintegrada, porque a defesa do nascituro, do bem maior aí, que é da família aí do nascituro. Tá certo? Se ela for dispensada, ela precisa passar por um inquérito? Não precisa passar por um inquérito. Tome cuidado também com o pedido. A mulher que foi dispensada grávida, ela, quando move a sua ação, ela tem que pedir a reintegração e, caso ultrapassado o pedido principal, que é esse aí, a reintegração, que passe o juízo ao conhecimento do pedido sucessivo. Não analisado o primeiro, não julgado procedente o primeiro, eu passo para o próximo, que seria, então, a indenização. Então, o pedido é, olha, reintegração da gestante e, caso Vossa Excelência não entenda que haja o direito à reintegração, que seja pago o valor da indenização. Sérgio Pinto Martins não concorda com essa tese. Ele entende o seguinte, ele entende que se... Só ver se está gravando aqui, gente. Sim, está gravando. Ele entende se a mulher fizer o pedido somente de indenização, ela está simplesmente abusando do seu direito, né? Abuso de direito. Então, Sérgio Pinto Martins não concorda com a tese de que ela pode pedir apenas a indenização. O TST se posicionou de forma contrária. Ele fala que o artigo 10, que é a súmula 244, não
traduz, não permite o entendimento de abuso do direito, tá certo? Que a mulher ela tem direito à reintegração ou direito à indenização. Algumas posições do TST também, a gente vê em notícias aí, de que ele já adotou tese contrária ao seu próprio entendimento, tá? Mas a majoritária ela pode pedir a reintegração e indenização. Vou chamar atenção para esse ponto aqui, porque a mulher grávida, se ela buscar a reintegração e o juiz entender que a reintegração não é bem-vinda para aquela situação concreta, o juiz pode converter o pedido de reintegração em indenização. E isso não é considerado um julgamento extra petita. Tá certo? Não seria um julgamento extra petita. Vocês podem ler a lei complementar 146/14, que fala sobre o direito adotante, viu? Direito para adotante aí da estabilidade, tá? Lembrando também a doméstica tem todos os direitos e também tem direito à estabilidade. Pois bem, sobre o alcance da estabilidade para a gestante, essa aí que não precisa de inquérito. O STF entende que todas as mulheres têm direito à estabilidade. Eu falei errado, viu? Existe, salvo engano, existe um projeto de lei agora, atual, falando, porque era uma posição do STF de que a adotante, de quem tem guarda judicial, tem direito à estabilidade. Tem um projeto de lei tramitando no Congresso que vai virar lei, então, né, que a adotante e guarda judicial também tem a estabilidade. Mas o que eu estava falando, o STF, então, entende que a estabilidade alcança a todas as gestantes. Eu coloquei aqui, ó, independente de regime jurídico e de forma de contratação, comissionista, função de confiança e aprendiz. Da mesma forma, ele entende que estagiário não tem direito, viu? Estagiário não tem direito. Difícil achar um direito para estagiário, morro de dor, coitado. Tá bom? Então, quem tem comissionista, independente de qual forma foi contratado, mas se vocês virem aí na jurisprudência do TST que comissionista não tem, porque essa minha apostila ela é mais antiga do que não acompanha todas as posições jurisprudenciais do TST. E eu tenho certeza que tem uma decisão do TST falando o contrário do que está na apostila aqui, viu? Que a comissionista não tem direito à estabilidade, simplesmente porque ocupam função de confiança, tá certo? Então tomem cuidado aí, joguem aí na jurisprudência. Vou tentar ajudá-los aqui para finalizar essa aula. Vamos lá? Olha aqui, vamos ver posição TST. E a próxima aula eu continuarei, então vai ter a parte 3 aí, que vai ser a continuidade das estabilidades. Então vamos lá aqui, ó, olha como é que eu pesquiso. TST, estabilidade comissionista. Tem uma decisão aqui do dia 20 de setembro de 2016. Vocês podem consultar aí, por favor. Só ver aqui se abriu certinho. Eu não estou achando aqui não. Tem a OJ, não faz parte não. Vou pesquisar e na próxima aula eu informo para vocês se eu achei essa decisão. Tá certo? Forte abraço.